Bezerra Hashem, Daf Het, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Zaina Mutbet, na sexta linha de baixo, Gufa, Amarav Hizda. A gente já viu esse ensinamento antes, agora a gente vai analisar melhor o que disse Rav Hizda. Natz kanei birshut hayachid, vezarak, venach al gabav. Então, estamos trazendo da proibição de carregar no Shabbat. A pessoa tem um recinto privado, como uma casa dele com um pátio, ele enfincou no pátio, no gramado, que seja um bambu, por exemplo. Então, fala a Hizda, em cima desse bambu é recinto privado também. Mesmo se o bambu meça 50 metros, é recinto privado. O recinto privado vai até o céu, fala a Hizda. Então, se a pessoa pegou um objeto na rua e jogou em cima desse bambu, ele carregou do recinto público para o recinto privado. Então, ele transgrediu o Shabbat, ele carregou no Shabbat, tem que trazer o sacrifício. Então, a gente já viu no Daf de ontem esse aspecto do recinto privado que vai até o céu. O recinto público não vai até o céu. O Reshut Rabim vai até 1 metro de altura do chão. Já no caso do recinto privado, vai até o céu. Então, a lei Rav Hizda de Amar Kerebi. Talvez Rav Hizda vai como Rebi, que disse Rebi, detalhe fala Braita. Zarak venach al gabe ziz, kolshu. Rebi mechayev, vachamim potri. Então, o ponto que a Gemara quer focalizar é do tamanho da espessura desse pilar que ele colocou no recinto privado dele. A gente já viu isso, que para um recinto ser levado em conta, tem que ter 40 centímetros quadrados no mínimo, 4 tefachim quadrados no mínimo. Menos do que isso não é considerado um recinto. Agora, a Hizda diz que a pessoa enfincou um bambu no pátio dele, o bambu não tem 40 centímetros quadrados. Mesmo assim, se a pessoa jogou um objeto da rua para cima desse bambu, ele carregou do Reshut Rabim para o Reshut Hayachid, traz o sacrifício. Então, agora quer falar que isso vai só como Rebi. Aí agora trouxe essa Braita. Agora entendeu aqui, o caso da Braita é o seguinte: tem um muro no recinto privado, tem um graveto preso a esse muro, tem esse uziz, esse graveto, uma extensão. A pessoa, digamos, pegou um pano, jogou da rua em cima desse graveto, por exemplo. Rebbe diz, ele traz o sacrifício, o Ramim fala que ele não traz o sacrifício. Então agora entendeu aqui que a discussão é exatamente essa do que a gente falou antes. Rebbe diz, mesmo que esse graveto não tem 40 centímetros quadrados, não faz diferença, é parte do recinto privado. Ele jogou, digamos, uma roupa, um pano, e isso do recinto público para esse graveto, ele carregou de recinto para recinto no Shabbat, traz o sacrifício. Então Rav Hizda, que falou do bambu que não tem 40 centímetros quadrados, vai como Rebbe. E Ramim falar que não, ele está isento do sacrifício, porque esse bambu não é uma superfície de 40 centímetros quadrados. Assim a Gemara entendeu agora. Fala Bai que não. Amarabai. Birshut hayachid de kula malo pligi, que de Rav Hizda. Fala Bai que não. Essa Braita se trata de uma outra discussão que a gente vai ver. No caso de Rav Hizda, é um bambu ou que seja um pilar dentro do recinto privado, mesmo que não tem 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, arba, não faz diferença, é parte do recinto privado. O recinto privado todo tem essa área de 40 centímetros quadrados ou mais. Então isso faz parte da área, então não faz diferença o tamanho desse bambu. Também Ramim vão concordar com a Rav Hizda. Aqui a discussão da Braita do Ziz é outra, não é o caso de um graveto no muro, é outra coisa. Aqui o caso é o seguinte: tem uma árvore no recinto privado. Os galhos da árvore chegam até a rua e a pessoa pegou um objeto na rua e jogou isso e caiu em cima de um galho. Então, qual é a discussão? Rebbe diz, traz o sacrifício. Ramim falou que não traz o sacrifício. Qual que é a discussão? De Rebbe Savar, Amrin al-Shad nofo batarikaro, Vedabaran Savri lo Amrin al-Shad nofo batarikaro. Ou seja, a pessoa estava próxima a esse galho. Não tinha 2 metros de distância entre ele e o galho. E ele pegou algo e jogou em cima do galho. Fala Rebbe, esse galho é recinto privado. Mesmo que o galho está no recinto público,
Mas a lei do galho é como a lei do tronco, e o tronco está no recinto privado. O galho se estende até a rua, mas fala Rebbe, o galho é secundário ao tronco, tem a mesma lei como o tronco. O tronco é recinto privado, o galho também é recinto privado. Ele jogou do recinto público para o recinto privado, ele chuta bem para ele chutar rir, traz o sacrifício. E Ramim falou que não, na prática esse galho está onde? Está na rua, então não é recinto privado. Agora vai falar em outro caso. Zarakaveret del Shutarabim. A pessoa pegou uma colmeia redonda e jogou na rua, do recinto privado para o recinto público, no Shabbat. Gvoa Sarah venarechava shisha chayav. Fala Bae, se a largura dessa colmeia é menor do que 60 centímetros, 6 tfachim, menor do que 6 tfachim, ele traz o sacrifício. Ele carregou um utensílio, essa colmeia que é menor do que tem menos do que 60 centímetros de largura, é um utensílio, ele carregou do recinto privado para o recinto público. Traz o sacrifício. Rechavá shisha patur. Mas se a colmeia, como um cilindro, ela tem 1 metro de altura e também tem, no mínimo, 60 centímetros de largura, ele carregou da rua para casa ou da casa para a rua, não traz o sacrifício. O motivo de Abai é porque se a colmeia tem 1 metro de altura, as paredes da colmeia, que é um cilindro, são mechitzot, são divisórias de recintos. E dentro dessa colmeia é como se fosse um recinto privado. Tem a largura de 60 centímetros, é como se fosse um recinto privado. Então, por que 60 centímetros? Porque se você tem um círculo de 60 centímetros de largura, de diâmetro, você consegue desenhar dentro um quadrado de 40 centímetros quadrados. Então, um círculo de 60 centímetros de largura contém a medida de 40 centímetros quadrados, que é a medida mínima de um recinto. Então, fala, é um recinto. A pessoa não tem a proibição de carregar um recinto no Shabbat. A proibição de carregar um utensílio, um objeto, não um recinto. Então, se ele carregou um recinto de Reshuterrit para Reshuterabim, não traz o sacrifício. Mas se a colmeia mede menos do que 60 centímetros de diâmetro, é um utensílio, ele é proibido de carregar pela Torá. Rava Amarava discute. Afilo inarechava shisha patur. Farava, se a colmeia mede 1 metro de altura, mesmo que a largura é menor do que 60 centímetros, ele não traz o sacrifício. Por quê? Maitama, porque falava, a colmeia era feita de bambu e tinha na abertura da colmeia pedaços de bambu que se prolongavam. A colmeia própria tem 1 metro de altura, mas tem esses pedaços que se prolongam, esses fios que continuam. Então falava o seguinte, a gente já viu isso, o recinto público vai até 1 metro de altura do chão, 10 tfachim. Se a pessoa carrega acima de 10 tfachim, ele não pecou pela Torá. Então, se a pessoa pegou essa colmeia do recinto privado e colocou no recinto público de pé, com esses fios além de 1 metro de altura, então parte da colmeia está acima do metro da rua. Então parte da colmeia não está no recinto público. Então falava, uma vez que parte da colmeia não está no recinto público, a pessoa não transgrediu a proibição de carregar pela Torá. Pela Torá é a proibição de carregar o objeto dentro do recinto público, não que parte do objeto esteja dentro e parte fora. Kfa'al pia shivau mashu chayav, shivau mertza patur. E fala o sábio mais. A pessoa pegou a colmeia de ponta cabeça e ele pegou do recinto privado e colocou no recinto público. Se a colmeia mede até 7 tfachim, 70 centímetros e mais um pouquinho, até lá, ele traz o sacrifício. Vamos explicar. Se a colmeia mede mais do que isso, como 7 tfachim e meio, por exemplo, não traz o sacrifício. Por quê? A pessoa pegou uma colmeia dessas, que é um cilindro, e digamos a colmeia mede 6 tfachim, por exemplo. Então, quando ele pega a colmeia e vai colocar no chão da rua, ou ele joga no chão da rua, quando a colmeia entra dentro dos 30 centímetros próximos ao chão, é como se a colmeia já aterrissou. A gente já viu esse conceito de lavud antes, com relação a, em alguns casos, como mechitzot, paredes
divisórias de recintos. Tem a lei do lavud, que uma distância menor do que 30 centímetros do que 3 tfachim não é levada em conta conforme a halakha. É como se fosse que essa distância não existe. Então, quando as paredes dessa colmeia chegam dentro de 30 centímetros do chão, é como se já aterrizaram no chão. Mas toda a colmeia está dentro do metro do chão da rua, está no recinto público, então aterrizou no recinto público, ele traz o sacrifício. Mas se a colmeia mede, digamos, 8 tfachim, por exemplo, quando a parede da colmeia, a parte de baixo, chega dentro dos 30 centímetros próximos ao chão, é como se já aterrizou. Mas a parte de cima da colmeia está acima do metro da rua. Então é como se parte da colmeia esteja dentro da rua, do recinto público, e parte fora. E falou Rava, nesse caso a pessoa não traz o sacrifício. A proibição de carregar um objeto dentro do recinto público, ou do recinto privado para dentro do recinto público, não que parte seja fora e parte dentro. Se parte está fora e parte dentro, parte acima do metro, parte dentro do metro, não se traz o sacrifício para Rava. Ravashi Amar, Ravashi discute, Afilo Shiva Omer Tzachayav, Maitama Mechitzot Etochan Asuyot. Fala Ravashi discutindo, nesse caso da colmeia, não se fala a lei do lavud. A lei do lavud se fala que essa distância é menor do que 30 centímetros, não é distância, é como se não existe. Fala Ravashi, foi dito com relação a mechitzot normais, paredes normais, divisórias de recintos, vem separar entre um recinto e outro. Aí se fala a lei do lavud. Mas fala Ravashi, as paredes dessa colmeia não foram feitas para dividir recintos, foram feitas simplesmente para segurar o mel. Não é mechitzá, conforme a Ravashi, não tem a lei da mechitzá, não é uma mechitzá normal, não é uma divisória de recintos, porque não foi feita para isso. Não se fala a lei do lavud. Então Ravashi, digamos, a colmeia tem 8 tfachim de altura, 80 centímetros de altura, não faz diferença. Quando a colmeia encosta no chão, é considerado que ela aterrizou, não tem a lei do lavud. Então, está dentro do metro do chão da rua. E a pessoa traz o sacrifício. A Marula falou, Amut Tisha Bereshut Rabim, Verabim Mekatfin Alav. Tem um pilar na rua, de 90 centímetros de altura, e o público que está carregando alguma coisa se apoia essa carga nesse pilar para ajustar. Então as pessoas usam a parte de cima desse pilar. A pessoa pegou um objeto e jogou na rua 2 metros de distância desse pilar, e isso aterrizou em cima do pilar. Fala, Ula Hayav, tem que trazer o sacrifício. Outra vez, é um pilar de 90 centímetros de altura, no mínimo. E as pessoas usam isso para ajustar a carga, apoiam a carga nesse pilar para ajustar. Então é usado pelo público. Fala Ula, tem a lei como recinto público, Reshut Rabim. A pessoa que carregou ou jogou algo 2 metros, 4 amot, isso aterrizou em cima desse pilar, carregou na rua 4 amot e traz o sacrifício. Mas estava para Mishloshá, Midras Darasele. Agora vai explicar melhor. Se é um pilar bem baixinho, mede menos do que 30 centímetros, então as pessoas pisam em cima, é parte do recinto público. E também tem essa lei como antes, a pessoa carregou de lá 2 metros até lá, traz o sacrifício. Se o pilar tem de 3 tfachim até 9 tfachim, é alto demais para as pessoas pisarem em cima e baixo demais para as pessoas apoiarem a carga, então não é recinto público. Essa altura entre 3 tfachim e 9 tfachim. Acima de 9 tfachim, acima de 90 centímetros, o público já apoia a carga em cima, então é parte do recinto público. Acima de 1 metro, a gente já falou que não é recinto público. Acima de 1 metro do recinto público é uma comptura, é o ar em cima que não é proibido carregar. Amale Abai para você, fala Abai para você. Gumamai. Pergunta Abai, qual é a lei de um buraco? Acabamos de ver a lei de um pilar. Qual é a lei de um buraco na rua? Será que um buraco que tem 90 centímetros de profundidade também é recinto público? Assim como o pilar de 90 centímetros de altura é recinto público? Amalei Bechem Begumá. Fala você, o buraco tem a mesma lei. O buraco na rua é usado pelo público, porque o público pode guardar coisas dentro desse buraco. Então, é recinto público. Se o buraco tem 1 metro de profundidade, os 10 tfachim de profundidade, aí já é
outra coisa, não é mais recinto público. Mas 9 tefachim é recinto público, fala Rav Yosef. Com 1 metro já tem paredes que separam entre o chão do buraco e a rua, já não é mais recinto público. Rava Amar Begumalo, falava que não, o buraco não é recinto público. Mas então, por que não falava? Tashmish de Davchak, não Shmei Tashmish. Falava, mesmo que as pessoas podem armazenar coisas dentro desse buraco, mas é um uso difícil, é um uso desconfortável de fazer isso, não é natural, não é como andar na rua. Falava, a rua que é fácil de andar é recinto público, um buraco que é desconfortável de usar não é recinto público, é carmelita, é um recinto rabínico, que é proibido carregar de lá para a rua, pela lei rabínica. Então você fala, o buraco é recinto público, porque é possível de usar como uso para o público de guardar coisas lá. Falava que isso não é suficiente. Tem que ser natural, tem que ser confortável de usar, como andar na rua para ser recinto público. Eite veravada barmata lerava. Pergunta sabe contra Rava. Haita kupato monachat birshut rabim, gvoa sarava lechavarba. A pessoa tem uma caixa bem grande na rua. Tem 1 metro de altura, 40 centímetros de largura. É proibido carregar dessa caixa para a rua, da rua para a caixa, porque tem paredes de 1 metro de altura, tem mechitzot, e a área interna é de 40 centímetros quadrados, então é um recinto privado. Pachot miken metaltelim. Se tem menos do que essas medidas, aí já é parte do recinto público. Não é recinto privado. Então é parte do recinto público. E fala a Braita, a mesma coisa no caso de um buraco. Então fala a Barmata, mas lá vai Seifa. Aparentemente isso é uma sequência. A Braita falou, se é uma caixa menor do que essas medidas que a gente falou, menos do que 1 metro de altura ou 40 centímetros de largura, é parte da rua. Também no caso de um buraco, fala a Braita. Então aparentemente veio dizer, se é um buraco que tem 90 centímetros de profundidade, por exemplo, é recinto público, assim como essa caixa. E Rava disse que não. Maló, Areixa, não tem prova. Rava vai dizer, isso que falou com relação ao buraco, que é a mesma coisa no caso do buraco, você trata do princípio da Braita. Que se é um buraco de 1 metro de profundidade e 40 centímetros de quadrados de área, aí é recinto privado, como a caixa. Mas falava, o buraco não é recinto público. Mesmo que não tenha 1 metro de profundidade, não é recinto público varava, é carmelita, é o recinto rabínico. E tiver outra pergunta. Viramos a página. Nitkaven nishvot birshut rabim ve'eniach eruvo babor. Uma pequena introdução das leis de Eruvet Tchumim. Não vamos entrar em todos os detalhes agora, isso é assunto do Tratado de Eruvim. Em resumo, é proibido viajar no Shabat. O que consiste em viajar? Então a proibição é de sair da cidade mais do que 1 quilômetro, mais do que Alpai mamado 2.000 metros, 2.000 amot. Então a pessoa pode sair da cidade até 1 quilômetro, os 2.000 amá, mais do que isso já é viajar, já é proibido sair. Mas tem uma solução, se ele quer sair mais 1 quilômetro. Ele faz o seguinte, ele pega a comida antes do Shabat, coloca no quilômetro de distância da cidade. E ele fixa lá a moradia dele. Ele adquire lá, com essa comida, como se fosse a casa dele lá. Então, para ele, a cidade termina lá onde está a comida dele. Ele se distanciou 1 quilômetro da cidade, colocou a comida lá nessa distância de 1 quilômetro, na direção que ele quer viajar. Então, é como se a cidade, para ele, termina lá, é como se a casa dele estivesse lá. E aí ele pode sair mais 1 quilômetro. Mas para isso valer, é necessário que a pessoa consiga acesso a essa comida. Ou seja, ele tem acesso à comida, esse é o local da moradia dele porque ele tem comida lá que ele pode comer, ele tem acesso à comida, então ele fixou a moradia lá, aí ele pode sair mais 1 quilômetro. E o Eruv funciona no Ben Hashmashot. Entre o pôr do sol e a saída das estrelas da entrada do Shabat, esse é o momento que o Eruv é fixado. Então fala a Braita, a pessoa diz que ele quer fixar a moradia dele nesse local do recinto público, porque ele quer sair mais 1 quilômetro além desse local.
Ele colocou a comida dele num buraco, lá do lado. Fala a Breta, Lemala me'asara tvachim, eruvo eruv, lemata me'asara tvachim, enu eruvo eruv. Fala a Breta, depende do caso se vale ou não. Em Hidami, o que significa isso? Lemala me'asara, lemata me'asara. E leima bebor, deit be'asara. Talvez o que a Breta quis falar é o seguinte, tem um buraco lá que ele colocou a comida dentro. O buraco tem 1 metro de profundidade. Talvez esse é o caso. Então, ele falou a Breta, se ele colocou a comida no fundo do buraco, ele colocou já numa profundidade do recinto privado, o buraco que tem 1 metro de profundidade já é recinto privado, ele não pode ter acesso a isso. O local da moradia dele é no recinto público, fora do buraco, e a comida dele está no recinto privado, ele não pode carregar do recinto privado, do fundo do buraco, para o recinto público, no Shabbat. Então, o Eruv não funciona. Aí falou a Breta, Lemala me'asara, Eruv Eruv. Se está acima de 1 metro, aí funciona. Então, o Lemala de Delai ve'utve, o Lemala de Detai ve'utve. Então, Mali Lemala, Mali Lemata. Makom echad ve'eruvo be'makom acher. Então, não pode ser que esse é o caso como a gente acabou de falar. Se o buraco tem 1 metro de profundidade e é recinto privado, não faz diferença onde ele colocou a comida. Mesmo que ele colocou não tão fundo, não no fundo do buraco, ele prendeu do lado da parede. Mas tudo isso é recinto privado. A Breta falou, se ele colocou lemala me'asara acima de 1 metro, acima de 10 tefachim, tudo bem, o Eruv funciona. Abaixo de 1 metro, o Eruv não funciona. Se o buraco tem 1 metro de profundidade, todo o buraco é recinto privado. Também, com 20 centímetros de profundidade, é recinto privado já. Então ele não tem acesso a isso, ele não tem como pegar a comida de lá e comer onde ele quis fixar a moradia. Então não pode ser que isso que a Breta quis dizer, porque nesse caso não faz diferença onde ele colocou a comida. Elalav, bebor deleit be'asara. Então, a explicação da Breta tem que ser outra. A Breta quis falar, depende da profundidade do buraco. Se o buraco tem menos do que 1 metro de profundidade, digamos 90 centímetros de profundidade, então o Eruv valeu. Se tem 1 metro ou mais, o Eruv não valeu. Então, o que se vê? O que se vê? Que se o buraco tem 1 metro de profundidade ou mais, é recinto privado, e ele não tem acesso a essa comida, ele não tem como pegar essa comida do recinto privado, do fundo do buraco, de 1 metro, e comer no local que ele quis fixar a moradia, então o Eruv não valeu. Ele não pode sair mais de 1 quilômetro. Se o buraco tem 90 centímetros de profundidade, ele pode pegar a comida de dentro do buraco e comer lá do lado, onde ele quis fixar a moradia, porque é recinto público para recinto público. E ele não carregou 2 metros, não carregou os 4 amot. Então o Eruv valeu. O que se vê contra Rava. Rava disse, o buraco no recinto público não é recinto público. Aqui se vê que sim. Como é que Rava vai responder isso? Zimri meshane la lei uveruvo becarmelit. Às vezes Rava responde ao seguinte: a pessoa quis fixar a moradia no Carmelite. Fora do buraco é Carmelite, pode ter uma planície de campos. Não é o recinto público, é o recinto rabínico. E o buraco não é recinto público também, é também Carmelite. Então o Rava ele pode pegar a comida do fundo do buraco, que é Carmelite, e comer fora do buraco, que também é Carmelite. A Breta falou que ele quis fixar a moradia dele no recinto público. Mas fala, isso é lavdavka. Não é literal. É carmelita, é o recinto público para a lei rabínica. Quis falar que é recinto público para dizer que não é recinto privado, mas é um carmelita. Então, essa resposta funciona. O buraco, conforme Rava, não é recinto público, é carmelita. É recinto público só pela lei rabínica, que é proibido carregar. Mas também fora é carmelita, ele pode pegar dentro do buraco e passar para fora, sem carregar 2 metros. Ele pode comer fora, então fora do buraco é o local que ele fixou a moradia, o Eruv funciona. Zimri Meshan Elei, mas às vezes Rava dava uma outra resposta. Outra resposta de Rava é, realmente ele quis fixar a moradia dele fora do buraco, que é recinto público pela Torá. Dentro do buraco é carmelita. E é proibido carregar do carmelita para o recinto público. Então,
Como é que o Eruv dele funciona? Então explica Rava. Rebbe, isso vai como Rebbe. Da marcou davar shum mishum shvut, lo gazru alav ben hashmashot. Isso vai como Rebbe. Rebbe disse, quando os sábios proibiram coisas no Shabat, então são proibições midirabanan, isso é proibido quando o Shabat começou com certeza. Quando já com certeza anoiteceu. No Ben Hashmashot é um período duvidoso, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, é um período duvidoso se é dia ou noite. Fala Rebbe, no Ben Hashmashot não tem proibições rabínicas no Shabat. Tudo que é proibido pela lei rabínica no Shabat, no Ben Hashmashot é permitido. Então, fala o seguinte, a comida dele está dentro do buraco, que é carmelite. Quando o Eruv funciona? O Eruv passa a funcionar no Ben Hashmashot. No Ben Hashmashot ele tem acesso a essa comida, porque ele pode carregar do carmelite para o recinto público no Ben Hashmashot. Que toda a proibição seria pela lei rabínica. E no Ben Hashmashot não tem proibições rabínicas, fala Rebbe. Ele tem acesso à comida dele no Ben Hashmashot, e por isso o Eruv funciona. Então fala Rava, o buraco não é recinto público. Nunca. Velo tema de Rui Kamatrinalach. Fala Rava, não pense que eu só estou te evitando. Estou respondendo qualquer coisa para você me deixar em paz. Ela dá para caminhar. Falava, ele está falando sério. Detrás por causa da Mishnah. Que diz a Mishnah? Tem parte da rua que tem uma passagem de água. As pessoas para passarem por lá têm que entrar na água. A pessoa jogou 2 metros isso. Ele carregou na rua. Isso faz parte da rua. E para ser considerado como recinto público, tem que ser que a profundidade dessa água vai até 1 metro, vai até 10 tefachim, não mais. Se vai mais do que isso, já não é mais rua. E outra vez a Breda repete isso. Tem esse caminho de água no meio do recinto público, o público passa por lá, a pessoa que jogou lá dentro 2 metros de distância traz o sacrifício. Ele carregou 2 metros na rua. Fala, eu entendo porque a Breta mencionou 2 vezes o caminho de água. Por quê? A Breta quis enfatizar, essa lei do caminho de água, que é recinto público, se aplica tanto no verão quanto no inverno. Isso que a Breta quis enfatizar. Petricha, por que tem que falar tudo isso? Então, é necessário. David e Nafshai. Se a Breta falasse só no verão, esse caminho de água é recinto público, eu poderia pensar errado, que é só no verão. No verão as pessoas estão com calor, entram nesse caminho de água para se refrescar, por isso é uma passagem pública. Agora então eu poderia pensar errado sozinho, que no inverno, que as pessoas não têm que se refrescar no caminho de água, não é recinto público. Por isso fala a Breta que sim. E se a Breta tivesse dito só que no inverno esse caminho de água é recinto público, eu poderia pensar errado o oposto. Só no inverno é passagem pública lá. Porque às vezes as pessoas querem evitar o caminho normal porque tem muito barro, ou aqueles que estão sujos de barro entram nesse caminho de água para se limpar. Então eu poderia pensar por isso, no inverno isso é uma passagem pública. Eu poderia pensar que no caso do verão não. Por isso fala a Breda que sim. Então isso tudo bem, porque a Breda repetiu o caminho de água. A pergunta é por que a Breda repetiu que o público anda lá? Falou 2 vezes a mesma coisa. Por que falou isso? Então fala, o que a Breda quis enfatizar é o único motivo que essa passagem é um caminho público é porque o público anda lá. O público passa por lá, mesmo que é difícil passar por lá, é desconfortável. O público que anda lá de forma desconfortável, mesmo assim, isso é um recinto público. Mas o que a Breta repete é para falar só nesse caso. Andar de forma desconfortável no recinto público, isso continua sendo recinto público. Mas Tashmish um uso de forma desconfortável, como coisas armazenar coisas num buraco na rua.
Armazenar coisas num buraco na rua é desconfortável, é um uso, não é um andar. Falava, isso não é recinto público. Tashmish é losh metashmish. Continuamos. Amar avidar, far avidar. Haizirza de cane. A pessoa tem um pacote de bambus no Shabbat. Rama vezakfe, lo michayev adeakarle. Ele quer carregar isso no Shabbat. Ele pegou uma ponta e jogou para frente. E a outra vez pegou a ponta que está na frente dele e jogou para frente. Ele foi rolando, girando esse pacote, mas ele não levantou do chão. Para evitar, ele não tem que trazer o sacrifício. Ele não traz o sacrifício porque não fez a Akira, ele não deslocou isso do chão. Todo o tempo isso está encostando no chão. Então não tem Akira, não tem deslocamento, não tem Otzá, não tem o ato de carregar. Amarmar falou a Braita. Vimos isso faz alguns da PIM. Adam Omed ala escufa. Escufa é a entrada de uma casa. Então, a pessoa está nessa entrada no Shabbat, não tem o balabait, não tem me'ani, não tem. Ele pode pegar algo de dentro da casa e colocar nessa entrada, pegar algo da entrada e dar para quem está dentro da casa. Ele pode pegar algo da entrada e dar para alguém que está na rua, ou receber algo de alguém que está na rua e colocar nessa entrada. Essa entrada é neutra. Então vamos ver qual é o caso. A escufa, mas qual que é o caso dessa escufa? Tem vários tipos de entradas com várias leis diferentes. E lema escufat reshut rabim. Se se trata de uma entrada que é uma extensão da rua, está no mesmo nível do que a rua, é uma extensão da rua e o público usa lá. É recinto público. Não pode ser que esse é o caso da Braita, no termo Balabaita, Mapek Mereshut Rabim. Não pode ser que esse é o caso, porque como é que ele vai pegar algo do recinto privado de dentro da casa e colocar nessa entrada que é recinto público? Então talvez há uma entrada que é recinto privado, por exemplo, está mais alta do que o chão da rua e tem um teto em cima. Isso é um exemplo de uma entrada que é recinto privado. No termo não pode ser também. Como é que ele vai pegar algo de alguém que está na rua e colocar nessa entrada e está carregando do recinto público para o recinto privado? Ele é escufado carmelite. Talvez é o caso do carmelite. Essa entrada é um recinto rabínico. Por exemplo, não tem o teto em cima, então não é recinto privado, também não é recinto público, então é um carmelite. Então, noter, venoter, lechatchila, sof, isura miaita, também não pode ser. Como é que ele vai fazer isso de pegar de um recinto privado ou público e passar para o carmelite? Isso é proibido pela lei rabínica, carregar para o carmelite. Ele escufar uma comptur be'amau. Tem que ser que essa entrada é uma comptur, um local que nem é carmelite. Ou seja, que não tem 40 centímetros quadrados de área. Então não é considerado carmelite, já vimos isso várias vezes. Para ser um carmelite, tem que ser como um recinto privado, tem que ter uma área para ser considerado um recinto independente, um recinto importante, tem que ter uma área de 4 tvachim quadrados no mínimo, 40 centímetros quadrados. Se tem menos, não é carmelite, é uma comptur, que é um local que é permitido carregar. Que quando é leite be'ar balaba. Vekiad echiyat ravdim amarabiucha, como disse Ravdim em nome de Rabi Yochanan, makom shel bo arba al arba tvachim mutar lebnei reshut hayachid, ou lebnei reshut rabim lekatef alav, ou bilvad shelo yachlifu. Isso fala o sábio. Se tem um recinto privado, esse local pequeno não tem 40 centímetros quadrados de área, e o recinto público, é permitido pegar algo do recinto privado e colocar lá, ou vice-versa, ou pegar algo do recinto público e colocar nesse local neutro, ou vice-versa. O que é proibido é a pessoa pegar do recinto privado, apoiar nesse local neutro e depois já carregar para a rua. Isso é proibido pela lei rabínica, pela Torá seria permitido, mas para a lei rabínica os sábios proibiram porque as pessoas não cheguem a fazer isso sem apoiar nessa área neutra. Vai carregar direto do Reshut Hayachid para o Reshut Rabim ou o contrário. Então se vê que essa área que tem menos do que 4 tefachim quadrados não é nem carmelita, é uma comptur, que é um local completamente neutro. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos entrar mais no assunto dessa entrada da casa, dessa escufa. Vamos ver uma nova Mishnah que vai dizer algumas leis sobre a véspera do Shabbat. O que a gente pode e não pode fazer na véspera do Shabbat. Com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém.